Vamos então para a leitura da palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de 1 ao 18, nos diz assim: Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isso, quais somos na palavras, por cartas estamos ausentes, tais seremos também por obras, estando presente. Porque não ousamos classificar-vos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão em entendimento. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Glória a Deus por sua palavra bendita e santa. Queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 10 e nós vamos hoje então
aprender com a palavra de Deus a defesa que o apóstolo Paulo vai fazer à sua autoridade apostólica. Nós vimos no capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo fazendo ali um pedido à coleta dos irmãos pobres da Judéia. Antes nós tínhamos visto a alegria que o apóstolo sentiu quando Tito chegou trazendo notícias sobre aquela carta severa que ele tinha escrito, não a primeira que nós temos, mas uma outra carta que não está foi perdida. Então essa carta, provavelmente, por ela ser perdida, ela não entrou aí no cano, né? Mas você estudando a primeira e a segunda carta, é notório perceber que Paulo escreveu uma outra carta muito severa, em que ele ficou preocupado como que aquela igreja ia receber. E então, no capítulo 7, nós estudamos que quando Tito chega e dizem que a igreja recebeu bem e colocou-se em prática as orientações, ele se alegrou muito, né? Você pode ver isso no capítulo 7, no versículo 6 e 7, você pode ler que ele vai ficar muito alegre, porque a igreja de Corinto estava até com saudade do apóstolo. E no 8 e no 9 nós vemos então ele fazendo as coletas, e aí no capítulo 10 ele muda o tom. Nós lemos, você percebeu que ele muda o tom, e existe algumas colocações o porquê que Paulo mudou o tom. Alguns entendem que enquanto ele estava escrevendo, né, esta segunda carta, ele chega ao seu conhecimento que aquele grupo daqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos que estavam inseridos dentro da igreja, eles começaram a fermentar novamente a igreja do Senhor. Então, devido a isso, ele então muda, ele que estava já concluindo a segunda carta, essa carta que nós temos aqui, praticamente alguns dizem que ele poderia já concluir no capítulo 9, então agora ele estende, escrevendo o capítulo 10 e 11, onde ele vai confrontar os falsos mestres, e é o que nós vamos ver hoje. Ele vai fazer a defesa da sua autoridade apostólica. E nessa defesa nós podemos ver também, irmãos, Paulo vai usar algumas palavras do mundo militar, aonde nós vamos ver falar, por exemplo, arma, milícia, fortaleza, são palavras do mundo militar o qual, como ele estava sendo acusado que militava sobre a carne, ele então vai usar essas palavras dizendo que, embora ele sendo um homem humano, carnal, ele não militava segundo as armas da carne, ele militava segundo as armas de Deus, que são poderosas para destruir as fortalezas. Amém? Esse capítulo 10 divide em 2 sessões, do versículo 1 ao 12, onde ele faz a repreensão por fazer avaliação superficial. Nós vamos aprender isso, que é muito perigoso quando nós fazemos avaliação de pessoas em uma visão superficial, né? Se você não convive, se você não está de perto, não tem como você fazer uma avaliação à distância, isso é perigoso. E do versículo 13 ao versículo 18, também uma repreensão aonde as pessoas também fazem comparações tolas, principalmente o versículo 13, a seguir, nós vamos ver isso, aonde as pessoas fazem comparações tolas, achando que essas comparações podem trazer a aprovação
das suas vidas, e aí às vezes as pessoas erram também. Então dos dois lados é errado. Você fazer uma avaliação das pessoas superficialmente e você fazer uma avaliação própria de você mesmo usando os seus parâmetros. Também é perigoso. Dos dois lados é perigoso. Então esse capítulo divide praticamente nesses dois assuntos e é o que nós vamos então estudar hoje. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto vai do versículo 1 ao 3. Os críticos de Paulo acusam de humildade quando presente, mas ousado quando ele está ausente. Vamos ler então, versículo de 1 ao 3, que diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Então, provavelmente esses falsos mestres acusavam a Paulo dizendo que enquanto ele estava ausente da igreja, ele era severo pelo conteúdo da carta que ele escreveu, ele era ousado, mas quando ele estava presente, ele era humilde, ele era tímido, ele não tinha a mesma audácia, a mesma coragem de confrontar. Então aqui ele vai fazer essa defesa. E também eles julgavam, versículo 2, eles julgavam o apóstolo, dizendo que ele andava segundo a carne. E aí no versículo 3 ele diz: ainda que eu ando na carne como um homem humano, limitado, mas eu não milito segundo a carne. Correto? Então vamos ver isso daqui. Esses falsos apóstolos diziam que Paulo era ousado somente na carta, ou seja, quando Paulo escrevia, Paulo era valente, Paulo tinha coragem, pela distância, mas quando ele estava presente, ele era muito mansinho, ele era muito tímido, não tinha coragem de falar quando ele estava longe. Então isso aqui, meus irmãos, às vezes as pessoas tiram uma conclusão, aqui já está falando da avaliação superficial, que as pessoas às vezes tiram conclusões em cima de apenas de um fato, não de um todo. Isso é muito perigoso. Quando você olha para alguém, quando você olha para uma pessoa, você faz um julgamento em cima de um item só da pessoa e você não conhece o todo da pessoa. Isso é perigoso. Esses falsos mestres chegou na igreja de Corinto após a saída do apóstolo. Então eles não conviveram com apóstolos, eles não viveu ali aquele período que ele plantou a igreja, ficou ali aquele período de 18 meses, então o apóstolo sai e eles chegam, então agora como eles querem destruir mesmo o apostolado de Paulo, eles colocam em reputação várias coisas, e uma delas é isso daqui, e é justamente isso que muitas vezes o opositor ele faz com a gente. O opositor ele quer mexer com o seu sentimento, ele quer mexer com o seu emocional, ele quer tirar a estabilidade emocional de você, querendo apontar alguma área da sua vida, e muitas vezes nós não podemos nos deixar a se levar por isso. Uma vez eu aconselhando uma irmã, e ela preocupada com o que as pessoas, com um grupo de pessoas que estava pensando dela. Eu falei assim: você já parou para pensar o que Deus pensa de você? Qual é a avaliação que Deus tem de você? Qual é a leitura que Deus faz de você? É claro que nós temos que preocupar sim com a nossa reputação social, o que as pessoas pensam da gente. É claro que é importante isso faz parte da ética. Mas a preocupação dela era tanta que ela estava entrando em depressão, porque a leitura que as pessoas faziam dela, ela chorava demais, ela estava angustiada demais. Eu falei assim: minha irmã, pense, pare um pouco e pense o que é que Deus pensa de você.
O que Deus ele te avalia? Como é que Deus te avalia? Pense nisso. Depois se preocupe com aqueles que muitas vezes te querem o mal e eles sabem o ponto fraco seu, eles lançam isso na sua cara sabendo que você não vai conseguir sobressair dessas críticas. Então, essas críticas que ele recebe aqui, a primeira, então, provavelmente seria uma dessa, e depois eles também, Paulo era avaliado por estes falsos apóstolos que ele militava segundo a carne. Então, dizendo assim, a sua milita é segundo a carne. Ou seja, você não é isso que você, tudo isso que dizem, você não é bem isso. Então, a maneira de você militar, você milita pela carne. E aí Paulo, então, ele vai dizer que não. Ele afirma que mesmo ele sendo humano, como homem, todos nós somos carnais, humanamente falando, ele vai dizer que a maneira dele militar não é carnal. Aí nós vamos entrar então no versículo 4, aonde ele vai mostrar como que ele milita. Ele vai mostrar então a arma que ele usa e quais são os resultados quando um crente usa essas armas. Então não basta você apenas conhecer as armas que deve arregimentar você para a luta. Você tem que saber a finalidade, você tem que conhecer essas armas e saber qual é a finalidade delas. O que ela pode fazer. Então vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à consciência, à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então aqui no versículo 3 ele fala que é humano, mas ele não milita com as armas humanas, com as armas carnais, porque ele mesmo escreveu lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. E se a nossa luta não é física, então nós não podemos usar armas físicas para esse combate. Se a nossa luta é espiritual, nós temos que usar armas espiritual. As armas carnais no mundo espiritual não faz sentido e não tem valor nenhum. Mas as armas espiritual, elas são tão poderosas no mundo espiritual como também no mundo físico, correto? Então ele vai dizer que essas armas que ele usa, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Como eu disse, ele disse lá em Efésios capítulo 6 e versículo 12. Não precisamos das armas carnais, elas são fracas e mundanas. Então, existe crente que às vezes não tem um entendimento maduro, sadio na fé, e ele quer tomar atitudes baseado em armas mundanas para se defender de tal situação. Não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Então, usar esse meio para fazer autodefesa em alguns combates, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Então aqui ele está dizendo que essas armas que ele tem são as armas poderosas e é oriunda de Deus. As armas que Paulo se refere, as armas que são poderosas em Deus, que é o conhecimento de Deus e a palavra de Deus. Nós vamos ver isso no decorrer do próprio capítulo 10. Então, essas armas que ele está se referindo são armas espirituais e a primeira dela
é o conhecimento de Deus. Quando você tem conhecimento de Deus, você está arregimentando você. Você está regimentando a sua mente, você está regimentando a sua conduta moral, a sua conduta espiritual, a sua conduta social, a sua conduta ética. Então, quando você tem conhecimento de Deus, você pode ter certeza que você está se armando contra o pecado, se armando contra as hostes espirituais da maldade. Você está se armando no mundo espiritual e no mundo físico também. Então, o conhecimento de Deus, ele diz que é poderoso, essas armas é poderosas para a destruição das fortalezas. Essas armas era poderosa para destruir as fortalezas, os conselhos e toda altivez, e também essas armas podem levar cativo o pensamento humano à obediência a Cristo. Então veja bem, quando você tem conhecimento de Deus, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, que é uma arma poderosa, você tem condição de convencer o contradizente, você tem condição de vencer aquela pessoa pelo poder da palavra. Observa que Jesus, ele venceu Satanás pelo poder da palavra. Jesus não usou de nenhum artifício físico, ele usou da palavra. Então, pela palavra, o próprio apóstolo diz lá em Efésios 6, ele diz que esta palavra é a espada de Deus. Então é uma arma de ataque, é uma arma que você pode enfrentar, porque é uma arma de ataque. Então, pela palavra você destrói as fortalezas, você destrói os conselhos, você destrói toda a altivez, e também você leva o pensamento dessas pessoas cativa à obediência de Cristo. Ou seja, você consegue convencer, não você, mas pela palavra de Deus que está em você, você consegue convencer os contradizentes e levar a eles cativo a Cristo. A mente deles, a consciência deles, agora vão ter o entendimento de quem é Cristo, do que é o Evangelho, de quem é Deus. Porque observe na primeira carta que ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem neles resplandecer a luz de Deus. Então, esta palavra, o salmista diz, é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, com esta palavra, você consegue iluminar a escuridão de trevas do pensamento do ímpio, do incrédulo e daquele que ainda não se dobrou diante de Deus. Então, esta é uma arma poderosa, e através desta arma você consegue sim, porque Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Então Paulo está dizendo aqui, vocês estão falando que eu sou carnal, que eu milito segundo, que eu sou um homem carnal? Eu sou um homem humano mesmo, mas eu não milito com as armas físicas, eu milito com as armas espiritual, que são as armas de Deus. E em sexto lugar, esta arma também, ela está pronta. Quando você conhece ela, quando você consegue manusear ela, que é a palavra de Deus, você está pronto para punir toda desobediência, a fim de que eles também possam obedecer esta palavra. Observe o versículo 6, que diz, olha o versículo 6. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Correto, queridos? Então, essas são as armas que Paulo... É só o começo da sua defesa. Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai pegar mais pesado ainda. Vamos para o terceiro tópico, a crítica da autoexaltação do apóstolo Paulo. Como é que ele responde esta crítica que ele recebe da sua alta exaltação? Está no versículo 7 até o versículo 8. Vamos ver isto no capítulo 10. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo:
Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então, ele também, além de dizer que ele era covarde quando estava presente, ele era ousado quando estava ausente, mas presente ele era covarde, pelo conteúdo das suas cartas. Quando ele escrevia, por carta você é valente, mas presente você não é tão valente não. Aí agora eles vão, aí depois disso falaram que ele era um homem carnal. Aí ele vai dizer que ele não militava segundo a carne, e agora eles vão criticar que Paulo estava se exaltando, estava se exaltando. Aí Paulo então, ele vai dizer que não. Então versículo 7, ele diz assim: vocês julgam segundo a aparência? Vocês conhecem a minha alma, vocês conhecem meus pensamentos, vocês conhecem o meu coração para vocês falarem isso? E se eu porventura me gloriar, eu me glorio para a vossa edificação, eu me glorio para o vosso crescimento, não para a minha exaltação. Então, a diferença é muito grande. Então, Paulo dizendo, já em outras passagens, Paulo diz que a igreja de Corinto era a sua glória. Nós vimos isso, nós estudamos isso. Ele disse que a igreja de Corinto era a glória dele. Então, se a igreja de Corinto era a glória dele, esses falsos mestres aqui apontando que Paulo se exaltava, mas não é. Ele está dizendo aqui no versículo 7, se eu me glorio, se vocês dizem que vocês é de Cristo, eu também sou de Cristo. Vocês não dizem que vocês são de Cristo? Eu também sou de Cristo. Agora, eu me glorio porque para a edificação de vocês, para o crescimento de vocês, para o avanço de vocês, não para a destruição de vocês, porque aqueles falsos mestres, eles estavam interessados em outra coisa. Eles não estavam interessados no crescimento da igreja, não estavam interessados no avanço da igreja, eles estavam interessados em outras coisas, que era para a destruição da própria igreja, que é o que Paulo se refere. Aí no versículo 8, ele diz: porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei. Então eu não tenho vergonha de vocês, Corinto. Ainda que vocês me fez chorar, ainda que vocês me fez sofrer, ainda que vocês me fez derramar muitas lágrimas, ainda que vocês me rejeitaram, vocês não é a minha vergonha, vocês é a minha glória. E por causa de vós, eu me gloriarei sim. Correto? Aí nós vamos ver então que ele não tinha interesses, irmão, de intimidar aqueles irmãos. Observe o versículo 9. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta. Versículo 10. Porque as suas cartas são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Ou seja, então, ele está dizendo assim: eu não estou dizendo isso para intimar vocês, eu não estou dizendo isso para vocês terem medo de mim, mas eu só quero o respeito. Eu quero o respeito. Eu não sou um homem carnal, eu nunca dei escândalo nenhum, eu não milito segundo as obras da carne, mas milito segundo as armas do Espírito. Eu não me exalto por mim mesmo, mas eu tenho uma obra que Deus colocou nas minhas mãos, que eu me alegro disso, e isso me faz gloriar nisto. E também eu não quero intimidar vocês, eu não quero que vocês tenham medo de mim,
Veja bem, gente, olha o testemunho deste homem. Ele poderia muito bem, ele foi o plantador da igreja, ele foi o fundador da igreja, ele foi o pai de todos ali. Ele poderia muito bem tomar uma posição mais radical e dizendo, e exigindo, como tem muitos líderes hoje que eles exigem, porque o verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que conquista. Tem uma diferença muito grande quando alguém obedece por obrigação e quando alguém obedece por satisfação. Então Paulo está dizendo assim, eu não quero intimidar vocês. Agora, ele refuta o argumento que ele era de dois comportamentos. Porque no versículo 10, olha o que diz, versículo 10. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, nas cartas, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Como é que Paulo pode pregar uma palavra desprezível? Como é que Paulo pode pregar uma palavra fraca quando está presente? Ele escreveu uma carta de conteúdo forte e severa porque eles mereciam ser corrigidos naquele momento. E além disso, a igreja estava se vangloriando com o pecado dentro da igreja e eles fazendo o mínimo para aquele pecado e achando que estava bombando, como dizem aí. E Paulo falou assim, não é boa a vossa jactância não, abaixa um pouquinho a bola aí, vai tratar esse problema grave, porque eu já determinei que trate esse problema grave. Então, observe, irmãos, que aqui ele não está concordando com o que eles estão dizendo. Ó, Paulo, você é duas pessoas, uma hora você é uma pessoa, outra hora você é outra pessoa. Quando você está longe da gente, você não tem misericórdia. Agora, quando você está no nosso meio, você é fraco. A sua palavra é fraca, a sua palavra é desprezível. Imagine, né? Imagine. Então, aí no versículo 11, ele vai dizer, pense o tal isto, quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Ou seja, ele está dizendo que ele é uma pessoa só. Do mesmo jeito que ele é ausente, ele também seria presente. No versículo 2 ele vai dizer lá, quando eu for ter com vocês, não me obrigue a ser severo, ousado, como vocês dizem, quando eu estou longe. Então eu vou ter com você. Paulo estava aqui, queridos, projetando uma terceira ida a Corinto. Ele já tinha ido a primeira vez quando ele plantou a igreja, depois ele foi quando a igreja, a primeira desconfiança que a igreja teve dele, porque ele disse que iria primeiro para Macedônia, depois ia para lá, e ele acabou indo para lá primeiro, pegou os irmãos meio de calça curta, um jeito de falar, né? E eles chamaram Paulo de duas palavras. E agora ele está ensaiando ir a terceira vez. E essa terceira vez que ele vai lá, que ele quer ir lá, ele está dizendo assim, olha, não me obrigue a ser ousado convosco. Vocês dizem que eu sou ousado quando eu estou longe, mas quando eu estiver no meio de vocês, se for necessário, eu vou ser ousado. Porque há momentos que você tem que ser ousado. A Bíblia diz que há momentos que você tem que calar, ouvir, mas tem momentos de você falar. No momento certo você tem que falar. E falar principalmente contra esses contradizentes e esses opositores da palavra de Deus. Então vamos para o quarto ponto, o padrão que esses falsos apóstolos se mediam. E eu dou até risada, porque olha, gente, eles apodrecem e caem por si mesmo. Se tem uma coisa que você não precisa perder tempo, é com o opositor, gente. Não perca sono, não perca fome, durma tranquilo, se alimente tranquilo, porque o opositor cai sozinho. Se você está arraigado em Cristo, se seus pés estão firmados na rocha, se você tem uma vida com Deus, olha, descanse. Olha o que Paulo vai confrontar esses falsos mestres, versículo 12. Olha o que eles dizem.
Porque, não, eu estou, porque as suas, não, eu estou no 10, 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que si mesmo se compara consigo mesmo, estão sem entendimento. Ou seja, o que Paulo vai dizer aqui? Que esses falsos mestres, falsos apóstolos, primeira coisa, eles louvavam a si mesmo. Você já viu aquelas pessoas que se louvam a si mesmo? Ah não, porque fosse eu... Eles se mediam a si mesmo. Não, eu sou 5 estrelas. Eu sou top. Já viu isso? Eles se comparavam consigo mesmo. Não tem, a gente não tem concorrente não. Nós somos os melhores, nós somos os tops, não tem melhor do que a gente, não tem ninguém que possa concorrer com a gente. E aí Paulo fala que esse entendimento que eles tinham era fraco, era um entendimento fraco, e por si só nesse versículo 12 você já vê qual era o tipo dessas pessoas que queria desmanchar, colocar uma mancha no ministério do apóstolo, colocar dúvida na sua vida apostólica, no seu ministério, na sua autoridade ministerial. Aí daí dá para você ver como que era esse tipo de gente que estava lá. Eu te pergunto, se já naquele dia tinha esse tipo de gente, imagina hoje, irmãos. Se naqueles dias já tinha gente querendo puxar o tapete de Paulo, manchar a obra de Paulo, imagina no dia de hoje. Correto? Mas qual é o padrão correto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus se gloriar? Vamos ver isso então? Que é a segunda parte, versículo 13 ao 18. Vamos ver o versículo 13, diz assim, desculpe irmãos, eu estou no 9, 13, porém, não nos gloriemos fora da medida. Olha lá, eles gloriavam na medida deles. Agora Paulo dizendo, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Então o padrão dos falsos apóstolos para medir era eles mesmos. O crivo era deles, não era de Deus. A medida era deles, não era de Deus. Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 13, que é a medida correta para nós avaliarmos. Nós não podemos avaliar nós mesmos segundo como eles se avaliavam. Paulo está dizendo aqui, a gente nos mede conforme a medida de Deus, conforme os princípios de Deus, conforme a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, queridos, que nos dizem quem somos, como nós estamos, o que nós precisamos melhorar. É a palavra de Deus que nos medem, é a palavra de Deus que conhece. O escritor aos Hebreus diz que ela conhece além, e ela é apta para discernir os pensamentos. Então observe que eles usavam o crivo deles. Não, para ser apóstolo aqui tem que ser do nosso jeito. Aí Paulo dizendo, não, a medida correta tem que ser conforme Deus. Ou seja, não se deve gloriar fora da medida. Não se deve gloriar fora da medida. Versículo 13, parte A. Deve ser na reta medida de Deus. Versículo 13, parte B. Aí no versículo 14, não deve ser além do que convém. Vamos ver então, versículo 13. Olha o que diz, porém, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós
no Evangelho de Cristo. Ou seja, o que é você se medir além do que convém? Paulo está dizendo assim, eu não vou me medir além do que convém, porque eu já estive no meio de vocês e eu vou voltar a ter com vocês. Então não adianta eu querer uma glória passageira, não adianta eu querer ter um momento só. Eu passei por aí, vocês me conhecem, e então eu não estou me gloriando como se nunca mais vocês não fossem me ver. Vocês vão me ver ainda, eu vou ter com vocês. Então não adianta eu aqui maquiar alguma coisa que não é verdade, não adianta eu pintar uma imagem minha que não é verdade, porque vocês vão me rever, e quando vocês me rever, vocês vão saber se eu sou isso ou se eu não sou isso, correto? Então nós não podemos nos medir, irmãos, além do que nos convém. Nós temos que medir conforme a palavra do Senhor nos mede, não mais do que isso. Então, se você for para a palavra de Deus, se você for no conselho que Jesus falou, nós jamais vamos ter lugar para medir como aquele fariseu, não, porque eu oro 3 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse miserável publicano, né? A pessoa que medindo, a gente sempre vai ser, conforme a palavra de Deus, sempre dependente de Deus, se colocando como miserável, sempre precisando demais da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se não for misericórdia, se não for a graça, se não for a bondade, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que nós seremos? O que nós podemos ser? Aonde nós poderíamos chegar? A única certeza que tinha para nós era a ira de Deus e a condenação eterna. Então é uma dívida impagável. Nós não temos lugar para se gloriar a não ser no Senhor, como ele vai dizer no final do capítulo. Nós não temos meios para se exaltar, porque tudo que temos vem de Deus. Ele que deu, é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que te fortifica, é Ele que te dá graça, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta, é Ele que te usa. Então não tem lugar no coração do homem para ele se vangloriar. Não há lugar, correto? Então qual é o padrão correto da gente gloriar? Primeiro, deve ser conforme a medida de Deus, não deve ultrapassar o além, o que convém, não se glorie se fora da medida. Vamos ver o versículo 15? Olha o versículo 15. Nós não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. A glória do apóstolo Paulo era essa, queridos. Nós não devemos gloriarmos fora da medida, nos trabalhos alheios. Que triste, né? Quantas pessoas têm se gloriado nos trabalhos alheios? Um edifica, né? Paulo ficou lá 18 meses sofrendo, teve que trabalhar para não ficar pesado para eles, fazer tenda. Aí chega esses aventureiros aqui. É fácil, né, você crescer em cima da glória do outro. É fácil você crescer em cima do trabalho do outro. Chegou, está tudo prontinho, tudo montadinho, tudo bonitinho. Aí você só coloca lá o seu nome. Pá, pá, pá. Oh, glória! Mas Paulo dizendo assim, eu não posso me gloriar naquilo que não, além da medida e naquilo que não me convém. Eu não posso me gloriar no trabalho dos outros. O que pode estar querendo dizer aqui? Vocês estão gloriando em cima da minha obra, vocês estão gloriando em cima daquilo que Deus me fez fazer, vocês estão crescendo em cima daquilo que Deus realizou através de mim, mas jamais eu vou me gloriar além do que eu não posso. Jamais eu vou me gloriar em trabalho dos outros, jamais eu vou gloriar em trabalhos alheios. A glória do apóstolo era o crescimento da fé daqueles irmãos. Conforme eles cresciam, conforme a igreja expandiam, era a glória do apóstolo, correto?
Aí o versículo 16, ele vai dizer que a glória dele também era anunciar o evangelho em outras partes e não no campo de outrem, como fez aqueles falsos mestres. Versículo 16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Paulo não quer glória pronta, Paulo não quer trabalho pronto, Paulo não quer crescer, se gloriar-se no trabalho de outras pessoas. O desejo dele é que a igreja de Corinto crescesse, amadurecesse, fortificasse, amadurecesse na fé, para que além de Corinto ele abrisse mais trabalhos, fundasse mais igreja, plantasse mais igreja, porque essa era a glória dele: anunciar o evangelho, anunciar as boas novas e fazer discípulo para o Senhor. Aí no versículo 17 e 18 ele vai dizer então quando e em quem nós devemos nos gloriar. Olha o versículo 17 e 18 que ele diz: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Como é bom, né? Quando Deus, ele dá testemunho da gente. Eu fico lembrando de Jó. E Deus testificou de Jó para Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem que tem desviado-se do mal. Que coisa boa, né, irmãos? Quando Deus, ele te honra. Então, observe aqui que não há espaço para a gente se gloriar nos nossos feitos, ainda que Paulo nos dá margem aqui, como ele gloriou-se na obra de Corinto, da igreja de Corinto, mas é muito melhor você gloriar no Senhor, como ele diz, ele recomenda. Se alguém tiver gloriar, glorie-se no Senhor. Esconda-se atrás da cruz, deixa que todo o mérito seja dele, toda a honra seja dele, toda a glória seja dele. Considere-se útil e muito valoroso por ser apenas um canal, um instrumento usado por Deus, porque através de você, através da sua vida, Deus pode manifestar sim a glória dele em outras pessoas, através de você, mas você é apenas um vaso, como ele mesmo diz lá em Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, você é apenas um vaso de barro, para que a excelência e o poder não seja teu, mas seja de Deus. Como é bom, né, irmão, você ser apenas um instrumento, o recipiente, mas a glória não é tua. O perfume é muito cheiroso. Paulo diz também na carta, primeira carta, que nós somos o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Mas o bom cheiro, o cheiro é de Cristo, você é apenas o frasco. Então, se você é apenas o frasco, não tem como você se vangloriar, porque o cheiro gostoso só apenas está no frasco, mas não é o frasco que tem a origem do cheiro. O cheiro está nele. A excelência do tesouro está dentro do vaso, o tesouro está dentro do vaso, mas o vaso sem o tesouro não é nada, correto? Então é isso que nós temos que entender: se somos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, é para a glória de Deus. Se Deus te usa, se Deus te levantou, se Deus te capacitou, se Deus está te usando, glória a Deus por isso, mas também glória a Deus se Deus está usando Paulo. Era isso que esses falsos mestres tinham que entender. Glória a Deus, porque Paulo passou por aqui, ele plantou uma igreja, um lugar totalmente devasso, um lugar totalmente entregue às trevas, e a obra cresceu. Glória a Deus por isso, Paulo. Que bom seria que você viesse aqui novamente, para que nós pudéssemos rever você, porque grande obra você fez aqui, e a obra que você plantou aqui, Deus está dando continuidade, está crescendo, está amadurecendo, e nós queremos trabalhar junto. Porque é difícil reconhecer o sucesso na vida de outro, porque é mais fácil você deturbar, você manchar aquilo que Deus está fazendo na vida de outro, para que você apareça. Infelizmente, irmãos,
pessoas que têm que amadurecer, pessoas que precisam entender que a glória é única, a glória é de Deus. Ele diz que a sua glória Ele não daria a outro e não daria a ninguém. Reconheça que Deus é na vida do teu irmão. Reconheça que Deus também é em outra denominação. Reconheça também que Deus usa outras pessoas. Não é só vocês não. Esses apóstolos aqui achou que era a última Coca-Cola do deserto. E vocês perceberam que para eles aparecer, teve que denigrir a imagem de Paulo a todo tempo? Pois bem, vamos aplicar essa mensagem, esse ensino. Primeira coisa, reconheça que a carne humana é falível, mas milite no Espírito de Deus para que você possa vencer. Use as armas de Deus e não as suas. Não dá certo você usar suas armas. Usa as de Deus, é melhor. Não julgue as pessoas segundo a aparência, como ele julgava Paulo. Seja você mesmo, tanto ausente ou tanto presente. Não seja dúbio. O que você tiver coragem de falar por trás de alguém, tenha o mesmo caráter cristão e fala na frente. Sustenta o que você falou fora, fale na frente. Não seja ausente, você fala, você tem coragem, mas presente, com todo o respeito, se murcha. Não, eu não falei nada não. Não é bem assim não. Não, irmão. O que você falar por trás, tenha hombridade. Mesmo que a pessoa não vai gostar, você pode manifestar sua sinceridade na frente da pessoa. Por isso que diz que os sanguinários são os mais sinceros, porque eles explodem e falam o que não deveria falar, mas ele fala na sua frente. Você fica com raiva dele, fica triste com ele, mas primeiro foi sincero na sua frente. Então nós devemos ser o presente ou ausente, ser a mesma pessoa. Em quinto lugar, reconhecer que é Deus que te exalta. Nunca você mesmo, nunca se exalte a si mesmo. É Deus que te exalta, correto? Permita, em último lugar, a aplicação, permita que você seja apenas um vaso de barro, para que a excelência e a glória seja de Deus em você. E quanto nós mantermos assim, irmãos, pode ter certeza, Deus ele sempre agirá em nós, e por nós, e através de nós. Amém. Ficamos em pé? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça valer esta palavra, e que nós possamos, irmãos, aplicar ela na nossa vida. A honra, a glória, o louvor é exclusivamente de Deus. Se você quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Amém? Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai, te louvemos por esta palavra gloriosa, Pai. Esta palavra que nos ilumina, essa palavra que nos confronta, esta palavra que faz uma leitura das nossas vidas, meu Deus. E é por ela que nós somos medidos, Senhor. E é por ela que nós somos guiados, lavados. Todos os dias da nossa vida, Pai, esta palavra nos confronta para que cada vez mais nós diminuímos e que o Senhor apareça em nós, Pai. Permita que continuemos sendo apenas canais de bênção, Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor nos use, Senhor, aonde o Senhor quiser, com a maneira que o Senhor quiser, Pai. Mas que toda honra, toda glória seja Tua. Somos apenas, meu Deus, recipientes, mas o bom cheiro é Teu. A glória, a excelência é Tua, Pai. Permita que nós venhamos a nos contentarmos de ser um instrumento usado por Ti, e basta, porque o resto o Senhor se encarrega em fazer. Nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos leve em paz para o nosso lar. Senhor, que esta mensagem possa chegar aos corações e fazer efeito, Pai, mudança de vida para a glória e o louvor do Teu nome. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Amém e amém.